Olá pessoal, aqui é o Marcelo Fontes. Também de novo para dar uma sequência na série de vídeos de dimensionamento de estruturas metálicas pela NBR 8800. Nós vamos falar hoje, dando continuidade ao vídeo anterior de flexão, vamos falar sobre as flambagens locais. Eu vou aproveitar e pedir para você já se inscrever no canal se ainda não for inscrito e clicar aí no joinha para aumentar a relevância do canal. Bom, o que é flambagem local? É uma instabilidade que ocorre nos elementos, ou chapas que compõem o perfil. É provocado por compressão uniforme ou não, e sua ocorrência limita a resistência do perfil. A gente vai conseguir trabalhar, caso ocorra flambagem, se o perfil for suscetível à flambagem local, a gente vai conseguir trabalhar no regime elástico ou elastoplástico. A gente não vai conseguir chegar na resistência, desenvolver toda a capacidade do perfil se ele for suscetível a sofrer flambagem local. E a verificação tem origem lá na teoria de flambagem de placas. A gente vai ver mais adiante sobre esse assunto. Aqui eu trouxe uma figura aqui, um exemplo, na verdade, de uma simulação aqui de flambagem local de mesa, É uma simulação numérica. E você vê aqui claramente como acontece a flambagem local de mesa. Ela pode acontecer concomitantemente com a flambagem local de alma, flambagem lateral com torção. Você pode ter uma interação entre os modos de flambagem do perfil, ou ela pode ocorrer isolada. Esse aqui é o caso em que ela está ocorrendo isolada. Falando então da flambagem de placa, que é o que dá origem, na verdade, a essa teoria de verificação de flambagem local. Se a gente for calcular a tensão crítica de flambagem elástica do perfil, da chapa, a gente vai ver que a equação de flambagem da tensão crítica da flambagem é mais ou menos a mesma equação que a gente tem para a flambagem de perfil, de barra, que é aquela tensão crítica de Euler, que é o π2 π ao quadrado aí sobre o lambda ao quadrado, que seria uma esbelteza ao quadrado, só que aqui ela sofre influência também de um fator aqui que leva em consideração, obviamente como um elemento bidimensional, leva em consideração a distribuição das tensões na direção ortogonal. Isso é feito pelo coeficiente de Poisson, que é dado por essa expressão, que é o Ni ao quadrado. Então é a mesma expressão que a gente tem lá, a mesma equação da tensão crítica de Euler. Se a gente olhar bem, então, como eu já disse, esse aqui é o coeficiente de Poisson, que para o aço é 0,3. E isso aqui a gente vai chamar de lambda, que é uma esbeltez, que é dado pela largura do perfil dividido pela espessura dele. Se a gente então reescrever essa equação, elevando aqui o π ao quadrado, fazendo essa conta aqui, colocando o coeficiente de Poisson ali dentro, a gente vai chegar numa expressão desse tipo aqui. 0,903 Ke sobre lambda ao quadrado. Se a gente lembrar da teoria lá de resistências materiais, que a tensão na flexão é dada pelo momento dividido pelo módulo resistente, nesse caso aqui é elástico, Se eu quiser saber qual que é o momento crítico, então, de flambagem, é só multiplicar a tensão crítica pelo W. E é isso que eu fiz aqui. Então você obtém essa expressão aqui, que é a expressão do momento crítico de uma placa, de flambagem de uma placa. Se você for dar uma olhada na norma brasileira, por exemplo, aqui eu peguei o caso de uma flambagem local de mesa, se não me engano, é a mesma expressão. Veja aqui, ele só arredondou o 0,903 para 0,9, o E e o K, a mesma coisa, que ele chamou aqui de Kc, a gente vai ver por quê. E o lambda ao quadrado aqui, que é exatamente o B sobre T. Veja que ele está multiplicando aqui por um WC, que na verdade é o W da parte comprimida só. Como a flambagem ocorre só para elementos comprimidos, só me interessa estudar então o trecho daquele elemento que vai estar comprimido. No caso de uma alma, por exemplo, a parte, suponhando uma carga gravitacional, por exemplo, em cima de uma viga, a parte superior da alma está comprimida, a parte inferior tracionada. Me interessa estudar então a parte comprimida dela. Então eu vou calcular o W com relação à fibra comprimida da peça. Então é o WC que ele está dando aqui. Esse K é o equivalente a um coeficiente de flambagem, só que para placas, E ele depende, como no coeficiente de flambagem lá quando a gente calculava lá pelo método antigo, calculava o coeficiente de flambagem, ele depende das condições de contorno da placa, Se ela está apoiada nos 4 bordos, se ela é só em 3 bordos, ou em um bordo só, se tem um bordo livre, enfim. E também das condições de carregamento que está submetida a essas extremidades da barra.
né? Então aqui eu tenho um exemplo do cálculo de K para algumas condições de contorno aqui, na verdade para um tipo de condição de contorno só, e para várias condições de carregamento. Esse K então é função do tipo da condição de apoio e da condição de carregamento. Ela é função dessas tensões máximas e mínimas aqui, né, que a gente precisa calcular. Na norma, obviamente, eles fizeram, na NBR 8800, né, eles retrabalharam esse coeficiente K aqui, de maneira que ele ficou em função do lambda, então ficou mais fácil de calcular. Se você for dar uma olhada na norma de perfil de chapa dobrada, você vai ver que você tem uma tabela lá que é exatamente essa tabela que está aqui, né? Inclusive a expressão que está lá para calcular o K é a mesma expressão que está aqui vindo da teoria de placa. Então lá na norma de chapa dobrada você consegue ver muito mais claramente essa relação entre a teoria de flambagem local com a teoria de flambagem de placa, na verdade. Você consegue muito bem identificar a origem dela lá. Na 8800 ela está meio que maquiada pela manipulação de expressões, mas dá para você ver que é muito simples chegar na expressão que a gente tem na norma. Bom, se a gente for falar então do regime elastoplástico, então a gente vai estar trabalhando nesse limite aqui, né? Que é onde o aço sofre um alongamento maior e mantém a tensão de escoamento, né? Então obviamente a gente vai limitar essa tensão ali que a gente vai ter, o momento que vai gerar essa tensão, né? Porque a gente tem a tensão residual, então a gente vai ficar um pouquinho abaixo dela aqui, mas ainda assim a gente considera que está trabalhando no regime elastoplástico. E obviamente se a gente passar desse regime aqui, a gente vai estar no regime plástico. Bom, esse gráfico aqui é conhecido, a gente já viu ele lá na flambagem lateral com torção. E para flambagem local é a mesma coisa. Se a gente vai plotar aqui no eixo X o lambda, né, do elemento que eu estou analisando, se é alma, se é mesa, enfim. E aqui no eixo Y a gente vai plotar o momento. Como o limite superior é a plastificação do perfil, então tem um momento plástico, né? Se a gente for acompanhando essa reta aqui até o ponto que ela começa a decair, a gente vai ter um limite que é o limite de esbeltez que eu tenho, que é o limite de esbeltez plástico, né? Que é o lambda P. Nesse caso, então, se o meu perfil minha esbeltez ficar abaixo de lambda P, minha resistência vai ser dada pelo momento de plastificação dividido pelo gama. Eu estou aqui em cima, né? Então, é simplesmente pegar o momento de plastificação dividido pelo coeficiente de segurança. Ou seja, eu consigo aproveitar toda a resistência do perfil e eu vou estar dimensionando em regime plástico. Da mesma forma que a gente viu anteriormente, se eu aumentar, então, a esbeltez dessa chapa, desse elemento que eu estou analisando, eu saio do regime plástico e caio nessa reta aqui, que é o que dá o regime elastoplástico. A gente vai ter aqui então um limite inferior, que é o momento resistente, que é o momento resistente para o regime elastoplástico. O meu momento resistente então vai ser dado pela equação dessa reta aqui. Se você pegar esse ponto e esse ponto, que é a coordenada desse ponto, e definir a equação da reta, você vai chegar exatamente nessa equação aqui. Então a gente vai estar nesse trecho aqui no regime elastoplástico, né? E se a minha esbeltez for ainda maior, então minha resistência vai cair muito, a gente já viu isso, e eu vou ter que limitar o meu momento ao momento crítico. Vou estar dimensionando então o meu regime elástico, e o momento é o momento crítico, é aquele momento crítico elástico que a gente viu no início do vídeo, né? É claro que aquilo lá foi definido para uma condição de contorno e tal, para várias condições de contorno, condições de carregamento, você tem que ver lá, dependendo do tipo de elemento que está analisando, na tabela G1 da norma NBR 8800, tem lá as condições que você precisa analisar, né? Então, você vai ter que calcular esse momento crítico, é o que vai limitar aqui sua resistência, vai estar trabalhando no regime elástico, ou seja, vai estar perdendo muito da capacidade de perfil. Veja por exemplo, você pega o seu perfil de cair, se a sua esbeltez cair nesse trecho aqui, olha o tanto que você está perdendo de resistência. Vai estar com um momento nesse patamar aqui, você podia chegar até aqui em cima. Então você tem que pensar muito bem nas espessuras do perfil que você está usando, principalmente quando você está trabalhando com perfil de chapa soldada, que aí você tem liberdade de compor aquele perfil, né? Então você tem que pensar muito nisso, se você não está chegando num limite aqui, que de repente você está jogando muito material fora, como a estrutura metálica cobrada por peso de aço. Então você tem que ver realmente qual que é o momento que você vai ter atuante e ver qual que é o trecho aqui desse diagrama que você consegue encaixar o seu perfil lá para que ele fique mais econômico, você não esteja gastando, não esteja usando chapas muito grossas, né? E aí sim aumentando o peso, e também muito fino, a ponto de você perder resistência. Então tem que achar um ponto de equilíbrio, né?
Bom, então para poder calcular a resistência à flambagem local, o que eu preciso saber primeiramente são as esbeltezas dos elementos, né? Se eu for falar aqui de mesa, se analisar a mesa, ela é um elemento com dois balanços, né? Sendo apoiado no centro pela alma. Então, eu analiso como se fosse cada balanço separado. Então, seria o BF sobre 2, né? Que seria o meu B, né? Então, dividindo por T, então fica BF sobre 2TF, né? Para a alma, seria então o HW sobre o TW. O que é o HW? É a distância entre as faces internas das mesas do perfil, né? Então, ou seja, aquela distância livre ali entre elas, dividido pela espessura da alma, certo? Então, a resistência final do meu perfil vai ser dada pela menor das três resistências que eu obtive. Eu vou ter que calcular a flambagem lateral com torção, vou obter um momento resistente lá. Flambagem local de alma, outro momento resistente. E a flambagem local de mesa, outro momento resistente. Vou pegar o menor dos três e esse vai ser o momento resistente do meu perfil. Feito isso, então, a gente termina o dimensionamento de perfis à flexão. Com isso, pessoal, a gente termina esse assunto aqui de flexão. Claro que o assunto é muito mais profundo do que isso. Eu procurei dar aqui as origens dessa verificação e tal, de maneira que você consiga pelo menos entender o que você está fazendo durante o dimensionamento, não ficar simplesmente aplicando fórmulas, né? E então esse assunto encerra por aqui. A gente, nas próximas semanas, a gente vai preparar outros vídeos, né? Eu queria pedir a ajuda de vocês aí para a gente poder continuar fazendo o canal aí crescer. Então, se puder dar uma visitada lá na fanpage no Facebook, lá o link está aqui. E se puder se inscrever ainda aí no canal, se já não for inscrito, dá um joinha aí no vídeo para poder aumentar a relevância dele e ativar aqui o sininho para você ser avisado aí dos próximos vídeos. Então é isso, pessoal. Obrigado.